Fala galera, bem-vindos ao canal do Leonardo Chucruti. Meu nome é Fábio Ribeiro, eu sou professor de História, sou diretor também do 01 Militar, nosso curso online que está sendo todo reestruturado para o ano de 2023. Conhece um pouco mais aqui desse nosso trabalho. Se você veio aqui, você talvez tenha acompanhado o início da live, a gente teve alguns problemas técnicos e a gente decidiu gravar. A gente foi afetado pela chuva. Quando a internet melhorar, a gente vai postar esse vídeo. Ia ser uma live e vai acabar sendo um vídeo. Espero que você consiga acompanhar aqui o raciocínio. Na live é sempre melhor, porque na live a gente consegue tirar algumas dúvidas, mas como a gente está se familiarizando também com a mesa digitalizadora, toda hora eu errava aqui no momento dos testes, né? E aí veio a internet prejudicando a gente. É também uma chance de a gente cortar caso seja necessário alguma coisinha, tá bom? Então, vamos lá, nessa live que virou vídeo gravado, vamos falar sobre 10 questões de história do Brasil, questões diversas. A história do Brasil é cobrada nos 3 principais concursos das carreiras militares que são cobrados a história do Brasil, na verdade, são a ESA, a SPSEX e o Colégio Naval. Temos também a SPSEX, que é carreira para nível superior, que também cai história do Brasil. Na SPSEX cai, além de história do Brasil, história geral. Então você pode acompanhar aqui comigo 10 questõezinhas de história do Brasil para a gente fazer um simuladão. Nesse simuladão espero que você consiga ir bem. Eu cheguei na live a iniciar a resolução, fiz a primeira questão, quando eu estava na segunda o áudio travou de vez, não deu para continuar. Então a gente vai começar aqui fazendo essa questão número 1, que é julgue as sentenças abaixo, com V para verdadeiro e F para falso, e assinale a sequência correta. Questão muito clássica de prova da SPSEX. Também já apareceu uma questão nesse modelo, com V ou F, ou 1, 2, 3, 4, 5 itens para a gente julgar na prova do Colégio Naval. Quase nunca aparece, né, na ESA. Mas a ESA vem mudando de característica nos últimos anos. Pode ser que apareça nos próximos anos. Então, vamos lá. Ele quer que você julgue verdadeiro ou falso e ele vai falar sobre a primeira metade do século XIX, esse início do Brasil ali no século XIX. Então, ele começa ali. A independência do Brasil foi marcada por muitas mudanças estruturais, o que acarretou numa transformação total. Ali já parou, né? Total não se usa em prova de história. É muito difícil que uma frase com total, nunca, sempre, exclusivamente seja o gabarito. Não quer dizer que vai ser o gabarito, que não vai ser nunca o gabarito, mas pode acontecer de ser, mas geralmente não é. Porque são palavras muito reducionistas. E essas palavras reducionistas atrapalham a gente a entender o que é a história. A história nunca é restrita, tá? Então, essa ideia de transformação total das estruturas coloniais, por exemplo, o Brasil manteve a sua estrutura escravocrata, o Brasil se manteve uma monarquia, o Brasil se manteve com a elite no poder, a gente não modificou nossas estruturas. Então, a primeira é falsa. Vamos botar aqui o F. Vamos ver, já estou treinando, hein? Show. Na segunda, a corte joanina, com a luvinha eu consigo ficar aqui em cima, ó, sem dar problema. A corte joanina causou profundas transformações no Brasil, com destaque para a criação de órgãos burocráticos e administrativos, como o Banco do Brasil. Perfeito. Quando a corte joanina vem para cá, em 1808, vem para cá, cria os cursos superiores, curso de medicina, Salvador, Rio de Janeiro, vai trazer a Biblioteca Nacional, Guarda Marinha, que vai virar Corpo de Fuzileiros Naval, a Intendência Geral da Polícia, vai ter museu, vai ter a expedição dos franceses, a missão artística francesa em 1816, quando Napoleão já tinha sido derrotado lá na Europa. Vai vir para o Brasil também a ideia de criação de uma academia real militar, o que é muito interessante. Vai ser criado depois o Museu de Belas Artes, a Academia, né, de Belas Artes. Vai ser também criado uma proposta de abertura dos portos. O Brasil abre os portos das Nações Amigas e no dia 1º de abril de 1808 o Brasil revoga o alvará que a mãe do príncipe regente, a rainha Dona Maria I, tinha publicado em 1785. Ponto. O Dom João VI, príncipe regente, também estabeleceu laços muito interessantes com a Inglaterra, inclusive que vai estar na afirmativa posterior a essa.
Mas o Banco do Brasil ele funcionava como um órgão burocrático. A gente precisava de um banco, sim, para que de fato funcionasse essa nossa estrutura por aqui. De baixo também é verdadeiro, porque os tratados de 1810 com a Inglaterra, Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação, a Inglaterra conseguiu benefícios incríveis. Então, gabarito a gente já tem, porque FVV a gente já tem o gabarito. A gente já cortou a primeira, já cortou a D e a E, né? Porque se a primeira era F, a gente já veio cortando e a gente ficou na dúvida entre o quê? Entre B e C. Só que aí o aluno malandro, ele sabe que o gabarito é letra C, porque as outras duas vão ser verdadeiras. A última nem precisava ler, mas vamos ler para garantir, sempre faça isso na sua prova. A independência do Brasil foi resultado de um processo que gerou a manutenção da escravidão. Certa resposta. Apesar da constante pressão inglesa pelo fim do sistema. A Inglaterra pressionou bastante pelo fim do sistema, a partir da ideia de primeiro acabar com o tráfico, depois acabar com a escravidão em si. Gabarito, letra C. Bora correr? Bora para 2. Galera, questão 2 agora. Essa questão, até pouco tempo atrás, a gente diria que só apareceria na SpaceX ou no Colégio Naval. Só que a ESA mudou um pouquinho das suas características e pode aparecer uma questão um pouquinho mais contextualizada na prova da ESA, sim, moçada. Então vamos lá, vamos baixar aqui. Na Revolução Liberal do Porto, iniciada em agosto de 1820, as elites políticas, a nobreza e a burguesia, que permaneceram em Portugal, ou as que haviam retornado após a derrota napoleônica, requisitavam o retorno da família real portuguesa ao lugar que seria legítimo do centro do poder no Império Ultramarino Português, Lisboa. Além do mais, havia o pensamento que Portugal tinha se tornado colônia de uma colônia e queria que a antiga posição de Portugal em relação ao Brasil fosse reconquistada. O acontecimento citado no texto trouxe importante impacto para a história do Brasil. Nessa perspectiva, assinale a alternativa correta. Subir. A revolução ocorrida em Portugal desempenhou um caráter dúbio no Brasil, pois ao mesmo tempo em que representava a busca de recolonizar nosso território, também estimulou uma importante mobilização da elite brasileira em busca de plena autonomia. A elite brasileira fica com medo do que a elite portuguesa está desenvolvendo a partir dali. É um ideal de recolonização, é um ideal reacionário. A revolução é liberal para Portugal, mas para a gente ela não é liberal, ela é reacionária. Ela quer fazer o Brasil ser o que era anteriormente. Ela quer fazer o Brasil de novo uma colônia. A nossa elite malandra já se liga na parada e fica esperta. Será que é letra A? Bora para B. A famosa Revolução do Porto, 1820, ao pressionar pelo retorno de Dom João VI, pressionou e deu certo, ele voltou em abril de 1821, estimulou a presença de ideais revolucionários no Brasil, onde homens de todas as classes fomentavam a separação definitiva de Portugal. Quando ele usou a expressão todas as classes, ele já trouxe problema para a questão. A alternativa ela estava bem encaminhada, mas essa ideia de todas as classes, vamos pensar, será que os escravizados abraçaram ideais revolucionários e defenderam a separação definitiva de Portugal? Não dá para dizer isso. Alguns autores vão inclusive defender a ideia de que o Brasil ainda tinha a maior parte da sua população alheia ao que era a política estrutural. Claro, a população mais pobre participa da política, só que ela participa de forma muito mais específica do que de forma estrutural. A independência política brasileira foi um processo chamado de macroprocesso, ou seja, ele foi feito aqui, em cima, ou seja, nas estruturas de quem detinha o poder naquele momento, e não do povo inteiro. Então a expressão todas não está legal na letra B. C. A união entre brasileiros e portugueses parou, né? Essa ideia de união, vamos ver. Vamos até o final. Foi fundamental para negociar diretamente, diretamente com Portugal também. A gente negociou direto com Portugal uma saída moderada e pacífica para a independência. Primeiro que a independência do Brasil não foi moderada, não foi pacífica, teve violência, teve muita briga, muita guerra. A letra C está fora do circuito. Então a gente, corta a C também. D. Apesar da tentativa de recolonizar o Brasil, a Revolução Liberal do Porto abriu espaço para que a elite brasileira incutisse. Pô, bonita essa expressão, né? Aí, magrinha, essa palavra é bonita, né? Incutisse, né? Incutisse ideais republicanos e pudesse promover uma independência de via direta e branda. Será que a gente incutiu? Será que a gente abraçou ideais republicanos e fez uma independência de via direta e branda? Não, né, gente? O Brasil não virou uma república com a independência. Eco. A Revolução Liberal do Porto defendeu o retorno de Dom João VI para a Europa, mas estimulou a permanência de seu filho,
Pedro de Alcântara no Brasil, promovendo a independência de poucas transformações. Parou a Revolução Liberal do Porto, defendeu o retorno de Dom João VI. Beleza? Mas estimulou a permanência de seu filho Pedro. Quer dizer que a Revolução falou assim para Dom Pedro: fica, Dom Pedro, tá tranquilo. Pelo amor de Deus, né, gente? A Revolução não disse que o Dom Pedro podia ficar. A Revolução queria que ele voltasse também. Dom Pedro ficou e ele fez a independência. Se você pegasse a alternativa e pulasse dessa parte aqui que está marcada direto aqui para baixo, ela estaria toda certinha. Porque ela fala, no Brasil, promovendo uma independência de poucas... Fez uma independência de poucas transformações. Mas o erro está aqui, onde eu sublinhei. Perfeito, gente? Então, a 2, letra A. A é perfeitinha nesse sentido, né? A de alicerces da história. Valeu? Bora! Vamos, galera. Questão 3 agora. Questão um pouco mais pontual. É aquela questão que, muitas vezes, a banca, ela quer que você saiba e que você grave. E aí eu sempre falo para os meus alunos, não grava. História do Brasil, geografia, história geral também, não se estuda gravando. Porque se o aluno for fazer um roteiro de estudo para a história e ele começar a estudar como antigamente nossos pais, nossos familiares mais velhos, nossos amigos mais velhos estudavam, né, num passado recente, ele vai acabar cometendo muitos erros, porque antigamente se popularizou no Brasil a ideia de estudar por cartilha, né? Então, 1822, Independência do Brasil. 1930, Getúlio Vargas. 1945, fim da Segunda Guerra. Cara, se tu estudar assim, você vai ter branco na hora da prova e vai errar. Qual é o macete do aluno? O aluno tem que ter o macete de compreender o contexto. A história, ela é sempre uma conexão de ideias. Então, a história sendo sempre uma conexão de ideias, é claro, é óbvio, sem dúvida nenhuma, que ela vai ser uma construção de sentido na tua cabeça. Então, se a história for feita para construir sentido na tua cabeça, é claro, é evidente que ela vai ser mais fácil de ser gravada. Então, assim, não tenha como meta gravar fatos históricos. Tenha como meta compreender fatos históricos. Se você compreender os fatos históricos na sua relevância complexa, você vai gravar sem perceber, tá bom? O Tratado de Tordesilhas acordado... O Tratado de Tordesilhas, essa foi boa. O Tratado de Limites acordado em Madrid em 1750 teve como representante da coroa portuguesa o brasileiro... Pontinho, pontinho. Eleito no governo de Dom João V, ele ficou conhecido como figura notável em Portugal por ser secretário do Conselho Ultramarino, sendo responsável pelos rumos e ganhos que seguiram as negociações do tratado. Complete corretamente a lacuna. Qual é o nome do cara que negociou o Tratado de Madrid? Aí é bem interessante. O Tratado de Madrid foi um tratado negociado em 1750. Portugal chama a Espanha para uma negociação baseada num princípio de uti possidetis e ta possideatis. Quem possui de fato vai possuir por direito, a terra vai ser de quem ocupa. O gabarito vai ser o Alexandre de Gusmão, letra C. Professor, lá no seu canal teve aquela paródia, né? Teve aquela paródia que a gente brincou e falou bastante sobre ela, né? Brasil, vem cá, Gusmão, resolve logo a situação. Depois você vai lá no Alicerce e pega gabarito, letra C. Galera, questão 4 na tela, eu tô quase fera aqui na canetinha, sem barrar nada, porque a luvinha foi feita para isso. As tentativas de ataque da WIC, a WIC é a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, criada em 1621 para atacar territórios no além-mar, né, dos Países Baixos da Holanda. Se iniciaram no ano de 1624 com a conquista... conquista de Salvador, todo mundo já ouviu falar, né? Em 1624 eles tentaram atacar Salvador, conseguiram, ficaram aqui alguns meses, foram derrotados definitivamente em 1625 e ali não conseguiram mais entrar na nossa capital. Ali os holandeses se prepararam e entraram em Pernambuco e lá ficaram 24 anos. A segunda invasão holandesa no Brasil. A expedição que resultou na expulsão dos holandeses de Salvador foi liderada por Dom Fradique de Toledo e ficou conhecida como... Naquele contexto, gente, está acontecendo a União Ibérica. O que é a União Ibérica? Eu vou tentar abusar. 1580 a 1640. Olha que legal. Estou gostando, hein? Nessa União Ibérica, vai acontecer simplesmente uma união, entre aspas, de Portugal,
com a Espanha, não é isso? Portugal e Espanha vão estar unidos. Na verdade, a Espanha exerce domínio sobre Portugal. Portugal herda os inimigos da Espanha. E um grande inimigo da Espanha vai ser o que a gente chama hoje na história de Holanda, né? Os Países Baixos. A Holanda ela vai ser uma grande inimiga da Espanha por questões de domínio que são de séculos anteriores. A Holanda ela exercia o papel de uma quase colônia dos espanhóis durante muito tempo. Então, a Espanha exercia um domínio sobre a Holanda. Tinha até uma guerra entre os dois, a Guerra dos 80 anos, enfim. O que vai acontecer? A Espanha, quando domina Portugal, já que Portugal fica sem o rei, né? O Dom Sebastião acaba desaparecendo na Batalha de Alcácer Quibir, 1578, a Espanha domina Portugal, e quando a Espanha domina Portugal, quem é inimigo da Espanha também vai passar a ser inimigo de Portugal. O interessante é porque Portugal tinha boas relações com a Holanda. Inclusive, a Holanda era importante para o nosso refino, para o nosso transporte, para a nossa comercialização de açúcar no Brasil, no Nordeste. O que vai acontecer? Eles invadem porque eles são proibidos, a partir de 1621, de participar do comércio do açúcar. A Holanda é proibida pela Espanha, que exercia domínio sobre Portugal e, consequentemente, exercia domínio sobre o Brasil. Então, a Holanda é proibida de participar do lucrativo comércio do açúcar aqui no Nordeste brasileiro. E aí, ela, como represália, prepara com a UIC um ataque contra o Nordeste brasileiro, tentando invadir Salvador. Eles conseguem durante alguns meses, são expulsos em 1625 por uma expedição grandiosa, famosíssima, chamada Jornada dos Vassalos. A Jornada dos Vassalos ela foi uma união da Espanha, basicamente da Espanha, mas também com a ajuda portuguesa, para expulsar os holandeses daqui. Foi a última força espanhola mostrada no além-mar, já que a Espanha não estava tão bem das pernas já naquele contexto. A Espanha tinha algumas dificuldades ali. A sua invencível armada já não era mais tão invencível naquele século. A Companhia dos Dilúvios nunca existiu. A Guerra da Luz Divina é a insurreição pernambucana. Então a gente corta. A Expedição dos Escabinos é a Câmara dos Escabinos, né? Nada a ver, é uma criação holandesa, tá errado. Nunca existiu Expedição dos Escabinos. E a insurreição pernambucana, ela é uma revolta, conhecida como a Guerra da Luz Divina. A Companhia dos Dilúvios também nunca existiu. Gabarito, letra eco. Beleza? Bora? Galera, questão 5 agora, período pombalino. Entre 1750 e 1777, o rei Dom José I teve como primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro, tá? A nomenclatura nem era essa. O Conde de Oeiras, que é o Sebastião de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele é uma figura simbólica em Portugal até hoje, muito lembrado, exaltado por muita gente. A maioria da população portuguesa com memória histórica gosta do Marquês de Pombal. Mas o Pombal, ele representou para Portugal uma modernização, mas para o Brasil nem tanto, né? Ele era um cara adepto aos ideais monarquistas, mas que tinha bebido na fonte do iluminismo. Então, como ele bebeu na fonte do iluminismo, ele ganhou um apelido, que é o déspota esclarecido. O despotismo esclarecido era muito comum na Europa, porque alguns monarcas eles se influenciavam por ideais liberais. E apesar de serem monarcas, e, claro, terem o iluminismo como rivais, gostavam de alguns ideais administrativos do iluminismo e aplicavam nas suas coroas. O rei Dom José I dá total poder, dá grande autonomia ao Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal consegue, naquele contexto ali, aplicar algumas modificações. Por exemplo, ele briga com a Igreja Católica, por exemplo, ele arruma uma nova estruturação linguística no Brasil, obriga o português por aqui, cria o diretório indígena, cria um imposto para cuidar da educação, um subsídio literário, ele transfere capital, ele cria imposto como a derrama, ou seja, ele é importantíssimo para a história do Brasil estruturalmente. Vamos ver esse julgamento aí, essas 5 alternativas para a gente julgar. 1. Pombal ficou conhecido como déspota esclarecido? Já matou, já é correta. Beleza? Então, se a 1 está certa, a gente já pode tirar a C do circuito. Eu adoro questão desse tipo, é a questão mais fácil de ser feita. 2. Ao assumir o cargo de ministro do rei Dom José I, empreendeu reformas em praticamente todas as áreas da sociedade portuguesa? Sim.
praticamente todas as áreas da sociedade portuguesa tiveram o dedo de Pombal. Boa. 3. Pombal entrou em confronto com alguns membros da Igreja Católica, principalmente a Companhia de Jesus. Sim, a Companhia de Jesus foi acusada de servir como um estado à parte, principalmente aqui na colônia. Porque a Companhia de Jesus, quando ela avançava no território colonial, aqui na América Portuguesa, no Brasil, ela respeitava os ideais católicos. Esses ideais católicos não vêm de Portugal propriamente. Portugal é um país fortemente católico, obviamente, mas não é lá a sede da Igreja Católica. Então, muitas vezes a Igreja Católica ela era acusada de querer alguma coisa que Portugal não queria. E era um problema muito grande entre esses pontos. Ele atacou, não com armas, mas atacou as bases da estrutura da Companhia de Jesus, inclusive expulsando jesuítas do território brasileiro. Então, a 1, a 2 e a 3 estão certas. 4. Com a criação de um Estado laico, beleza, tá certo? Portugal reestruturou toda a estrutura religiosa portuguesa. Olha, o Estado português não passou a ser laico, tá? Portugal não passou a separar a religião da organização política. Na verdade, ele começou a criar uma estrutura onde a religião influenciava menos na estrutura política, mas não acabou. E não dá para dizer que ele reestruturou toda a estrutura religiosa. Olha o todo aí de novo aparecendo. Não pode. Então a 4 tá errada, gente. Tá fora. 5. A liberação de manufaturas na América Portuguesa gerou uma forte industrialização do Brasil. Muito bom. Tá errado. Professor, mas eu ouvi falar que ele liberou as manufaturas. Sim, ele libera as manufaturas. Nessa fase aqui, nós temos a liberação das manufaturas. Mas eu não posso dizer que gerou uma forte industrialização no Brasil. O Brasil não teve uma forte industrialização até o século XX, gente. Por favor, não esqueça, em 1785, temos um alvará da Dona Maria I. E a Dona Maria I, ela vai criar um alvará, que é um alvará que a gente chama de proibição das manufaturas, proibição industrial. Beleza? O filho dela, já como príncipe regente dela, ele em 1808, quando vem para o Brasil, ele cria o alvará de liberação das indústrias. Show? Gabarito então, galera. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, letra delta. D de desconto, o que você tem no site da aprovação virtual. 60% de desconto até o fim do ano. E a procura está tão grande, mas tão grande, que se esse vídeo aqui tiver pelo menos 25 curtidas, vou botar lá embaixo, hein? 20, é pouco, Magrinho? 50? 100? É Magrinho que pediu. 100 curtidas nesse vídeo, a gente vai fazer a prorrogação dessa promoção. Essa promoção ela vai até o dia 31 de dezembro de 2022, mas a gente pode prorrogar por mais uma semana. Não esqueça, já nessa primeira semana de 2023 temos uma novidade muito boa para vocês. A gente já vai falar qual é daqui a pouquinho, esperem. Bora para 6, Magrinho? Bora? Galera, questão 6 aí pra gente, né? Mais uma questão que fala sobre o período joanino, período pombalino, aquela transição com a Dona Maria I. O reinado de Dona Maria I, iniciado em 1777, foi por muitos considerado o período da viradeira, ou seja, de um retrocesso face à política reformista ilustrada do governo de Dom José I e seu célebre ministro Sebastião Carvalho de Melo. O Marquês de Pombal. Nesse momento, o alvará apresentou-se como um símbolo desse retrocesso. No entanto, tal como sugere Fernando Novaes, devemos analisá-lo à luz das ideias econômicas de cunho mercantilista e de matriz fisiocrata predominantes na época. Conhecida como a viradeira, Dona Maria chegou ao poder após a morte de Dom José I. Uma de suas principais mudanças foi a decretação do alvará de 1785. Acabei de falar desse alvará na questão anterior. Nem se eu soubesse, eu nem dava o gabarito. Que definiu, bora. Liberação das atividades manufatureiras? Não, pelo contrário, ela proibiu. Só passou a ser permitido o pano básico. O que é o pano básico? É o pano grosso, para algumas atividades como ensacamento de cereais, de produtos, e também para roupa de escravizados. Então, a letra B é perfeita. Proibiu a atividade manufatureira, à exceção da produção de tecidos grosseiros de algodão, que servia para ensacar gêneros agrícolas e também para o vestuário dos escravos.
Letra B. Beleza? A diminuição dos impostos? Não. Retorno da capitania? Não. Criação da base para... Não. Gabarito, letra B. Esse é o alvará de 1700. Lembrando que o filho dela, como eu falei agora há pouco, vai revogar esse alvará. Beleza? Então deixa eu marcar aqui, ó. Letra B. Bora. Galera, vamos para a questão 7 aqui. E eu tô sabendo que eu não posso chegar muito pro lado, senão... Eu tô aprendendo, pô. Peguei aqui o macete aos poucos. Porque senão não vai aparecer para você. Assim, o alargamento de direitos políticos por meio do voto não se converteu numa participação efetiva da população, já que as vias de acesso ao debate foram bloqueadas pelos grupos dominantes, que se aproveitaram da miséria material e intelectual da massa para, por meio de adequações políticas, transformar a Constituição Republicana num instrumento legal da exclusão. O excerto é pedaço de texto, destaca algumas características da Primeira República Brasileira, período histórico que... Primeira República, gente, 1900... Opa, não sei apagar não, magrinho, vou botar... 1889, tá certinho? Até 1930. Olha, tô aprendendo a mexer. Beleza? Esse é o período da Primeira República. Esse período de mais de 40 anos está dividido, né? República da Espada e República Oligárquica. Uma característica interessante é justamente a questão eleitoral, onde desde o final do Segundo Reinado, 1881, na última década ali do governo do Dom Pedro II, os analfabetos foram proibidos de votar. Em 1881 foi criada a Lei Saraiva, não confunda com a Lei Saraiva-Cotegipe, que é uma lei conhecida como Lei dos Sexagenários, de 1885. Essa Lei Saraiva de 1881, 4 anos antes, definiu que uma reforma eleitoral seria feita no Brasil. Entre algumas outras mudanças, foi definido que analfabeto não votava. Claro, caiu rapidamente o número de votantes no Brasil, porque até mesmo gente da elite brasileira era analfabeta. Então, o voto no Segundo Reinado, durante esses anos finais, ele foi censitário, ou seja, tinha que ter renda, e além de ser censitário, ele também era um voto alfabetizado. Quem era analfabeto estava fora. Então, na Primeira República, isso mudou. Por quê? Porque agora o voto não era mais censitário. Você não precisava comprovar renda para votar. Você só precisava comprovar a idade e alguns outros critérios, né? Esses outros critérios também não eram critérios tão maravilhosos assim. Porque, apesar de pessoas mais pobres poderem votar, a miséria no Brasil era tão grande que a elite brasileira aproveitou da sua força econômica para exercer o domínio sobre esses votantes. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que muitas pessoas vão ser impedidas de votar, mesmo não sendo mais obrigado a comprovar renda para isso. Então, por exemplo, se você pegar os índices de votantes do final do Segundo Reinado e do início da Primeira República, você vai ver que há pouca diferença na variação de votantes. Já na outra passagem, no período de Vargas, com outras estruturas, a gente já vai ver um aumento relativo disso. Por quê? Na Primeira República, a mulher não votava, analfabeto não votava. Isso era importante. Isso era importante porque marcava uma exclusão do direito ao voto no Brasil, que permaneceu durante bastante tempo, mesmo no período republicano. Então, o excerto destaca algumas características da Primeira República Brasileira. Período histórico que ficou caracterizado pela exclusão dos analfabetos do processo eleitoral. A letra A já é linda. B. Marcou a ascensão dos setores urbanos na economia e no controle absoluto da política. Setores urbanos não controlaram a política. Era uma elite rural na sua oligarquia. C. Pela democratização. Parou, não dá para falar em democracia nesse período. D. Trouxe total estabilidade ao Brasil, ao país, com o fim de movimentos sociais. Não, pelo contrário, mais movimentos sociais explodem. Tem chibata, tem vacina, tem contestado, enfim, canudos. Diminuiu o federalismo. Federalismo, poder para as províncias? Não, as províncias ganharam força. Inclusive, a nossa primeira Constituição, de 1891, primeira Constituição republicana, era muito federalista. E, consequentemente, o poder... Não. O gabarito vai ser letra A de aprovado. A de alicerces. Bora, galera, para a questão 8.
Vamos, galera, questão 8, que fala também sobre a Primeira República, um evento que acontece em 1910. 1910 é um ano muito marcante para a história do Brasil. Ele já começa bem com o Botafogo campeão estadual, né? E ele vai ser ainda marcado por um grande enfrentamento político, grande polarização. Nós temos a expressão criada para designar a campanha de Rui Barbosa nas eleições presidenciais de 1910. Mais do que lembrar o fato de que Rui Barbosa era um jurista, a expressão deixava claro que Rui representava a opção civil à candidatura militar do Marechal Hermes da Fonseca. O que vai acontecer em 1910? Tem um macete, né, para você, e é um macete que eu ensino lá no meu canal Alicerce da História. Eu sei que muita gente levou para frente isso por aí, eu fico muito orgulhoso, eu não ligo. Tem gente que fica, né, Magni, brigando. Professor, você que criou, cara. Eu gosto de democratizar o acesso à informação. Então, olha, você já deve ter conhecido esse macete por aí. Eu criei lá atrás, lá em 2018, é um macete para gravar o nome dos presidentes civis da Primeira República Brasileira. Então, você bota lá, para comer rocambole, Afonso não hesitou, virou, deitou e amassou. Uou! O que quer dizer isso? Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz. Pode parecer bobo, mas muita questão pode ser matada a partir desse macetinho. Então, galera, o que vai acontecer? O Afonso Pena, que é o nosso A aqui do Pra Comer Rocambole, Afonso, não? Ele foi o primeiro presidente civil que o Brasil teve, e não só civil, né? Na verdade, o primeiro presidente que o Brasil teve que morreu no cargo. E quando ele morre, o seu vice assume. E quando o seu vice assume, que é o Nilo Peçanha nasceu no Rio de Janeiro, é fluminense, e quando ele nasce no Rio, ele, na verdade, tinha uma estrutura política, uma base política de apoio um pouquinho diferente da do Afonso Pena. Então, a sucessão ao poder em 1910, ele ficou meio que em disputa. Aquela famosa união São Paulo com Minas, né? Café com leite, onde todo mundo sabe que São Paulo era muito mais forte, então a expressão era muito mais café com café do que café com leite. Minas também era forte no café, mas como o leite era produzido fortemente em Minas, a gente fazia essa brincadeira para ficar mais didático, né? Então hoje a expressão café com leite ela é mais didática do que qualquer coisa. Então naquela estrutura, São Paulo e Minas, na verdade não se tinha muito um arranjo bem feito naquele contexto. Vai aparecer lá o Pinheiro Machado, que é um senador importante, ligado lá ao Rio Grande do Sul. E em 1910, nessa sucessão presidencial, a gente vai ter uma disputa. O Rui Barbosa, que é um jurista famoso, que tentou por várias vezes ser presidente da República, ele vai disputar e vai percorrer o Brasil para disputar a sua eleição contra o Hermes da Fonseca. A gente vai ver São Paulo e Minas em lados opostos. E isso vai ser bem interessante, porque no final o Rui Barbosa, apesar de grande força da campanha, perde a eleição. E o Hermes da Fonseca, eleito pelo Partido Republicano Conservador, vai chegar ao poder no Brasil. Ele que tinha uma vinculação aos gaúchos. É interessante isso, porque ele tinha uma vinculação aos gaúchos, mas você vai perceber que todos os presidentes desse período, eles podem não ser de São Paulo ou Minas, mas eles têm ligação ou com São Paulo ou com Minas, para você ver a força que esses dois estados, que essas duas regiões têm na política. E a campanha que o Rui Barbosa promoveu, sendo um civil lutando contra um militar, que ele acusava de ser um risco para a nação, já que durante a primeira fase da República, militares assumiram o poder e foram autoritários, ele chamou de campanha civilista. Olha, eleja um civil. Um civil, ele é melhor do que um militar, na expressão da época, já que um militar tinha sido um ditador anos antes. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Beleza? Então o nome dessa campanha é a campanha civilista. É bem interessante. Campanha oligárquica nunca existiu. Oligarquia é o poder na mão de poucos, marcante ali naquele período. A reação republicana é em 1922. É uma disputa São Paulo e Minas juntos, tendo que resistir a uma reação de outros estados, então chamada reação republicana, onde a gente vai ter o Nilo Peçanha disputando com o Arthur Bernardes, Nilo Peçanha defendendo a reação republicana contra o Arthur Bernardes, candidato de São Paulo e Minas. O movimento tenentista é um movimento que
é muito importante na década de 1920, que critica a estrutura oligárquica. A República do Café com Leite é essa expressão simplória, né, reducionista, que marca esse período. Então, galera, gabarito letra C de Charlie, C de cavalo, né? Bora? Olha só que interessante, acabamos de fazer na 8 sobre a campanha civilista e agora eles perguntam, cara, a gente acabou de dar o gabarito, né? Mas vamos lá. Movimento político eleitoral criado em junho de 1921 por forças de oposição, tendo à frente Nilo Peçanha, com o objetivo de disputar as eleições presidenciais previstas para 1º de março de 1922. Então, de 21 a 22 vai rolar a reação republicana, moçada. É isso aí, a famosa reação republicana, onde o Nilo Peçanha tentou vencer o Arthur Bernardes e não conseguiu. Agora de azul tá ficando bonito, hein? Tá padrão? Beleza? Esse é o nosso gabarito. Show? Analise as afirmações abaixo. Mais uma questão de modelo PrEP, modelo Colégio Naval. 1, 2, 3, 4, 5. 1. O chamado movimento tenentista foi uma importante base de apoio para a chegada de Getúlio Vargas ao poder? Foi. O Vargas chega ao poder em 1930 e ele vai governar até 1945. O governo dele tem 3 fases. Beleza? A primeira fase é o governo provisório, depois o governo constitucional e depois o governo do Estado Novo, uma ditadura. E uma das bases importantes para ele chegar ao poder em 1930 é justamente o movimento tenentista. A 1 está certa. Então, já cortamos a D. A D não pode ser o gabarito, não é isso? Beleza. 2. A Era Vargas está dividida em 3 fases. O constitucional, governo provisório, constitucional e democrático? Não, democrático não. É o Estado Novo, onde democrático não tem nada. É uma ditadura. Beleza, então a 2 está errada, não é isso? Tem que ter a 1, não pode ter a 2. Ó, a B vai embora, a eco vai embora. Ficou A de animal e C de cavalo. Então, bora. Será que tá certo, gente? 3. A Constituição outorgada em 1937 foi conhecida como polaca. Polaca, Constituição de 37, redigida pelo Francisco Campos, centralizadora, inspirada em cartas fascistas europeias. Show de bola. Isso aqui tá certo. Então, tem que ter a 3. Tem que ter a 1. Então, bora lá. Até agora, não me disse nada. 4. O governo varguista recebeu influência de doutrinas que circulavam pelo mundo e apontava para a descrença na democracia liberal. Galera, democracia liberal, o modelo democrático em respeito às individualidades liberais, em respeito às liberdades individuais, um modelo democrático baseado justamente na existência da boa convivência entre as pessoas, de um Estado protetor dos direitos, de um Estado garantidor dos direitos, do direito de ir e vir, principalmente a liberdade de expressão, de locomoção, de existência. Isso tudo está em crise naquele contexto, né? Não é à toa que vão surgir na Europa alguns modelos políticos bem autoritários. Vai surgir o totalitarismo, vai surgir o nazismo, vai surgir o fascismo. Isso é bem interessante. O stalinismo também vai se desenvolver nesse contexto. Então, Vargas, na verdade, não inventa a roda. Vargas é influenciado por esse contexto e ele, por várias vezes, já em 1930, qualquer analista político que olhasse para os discursos de Vargas em 1930 sabia: esse cara não gosta da democracia. E como o mundo quase todo, o mundo ocidental, basicamente, que influenciava o Brasil naquela época, ainda influencia a Europa, olhava para a democracia com olhos de rejeição, Vargas também olhou para a democracia com olhos de rejeição. E a 4 está correta por isso. Então, 1, 3 e 4. Vamos ver a 5. No governo provisório, Vargas desmanchou a educação técnica com a extinção do SENAI, que é o Serviço Nacional da Aprendizagem da Indústria, e o SENAC, Serviço Nacional da Aprendizagem do Comércio. Não, cara, na verdade, Vargas não fez isso. Ele não desmanchou, ele criou o ensino técnico, ele criou o SENAI e o SENAC, ele ajudou, ele potencializou o ensino técnico. O gabarito é 1, 3 e 4. Gabarito letra A. A de aprovado. A de animação. A de ano novo. Coisa que está chegando.
para você nesse 2023. Eu te desejo muita paz, muita tranquilidade. Vai dar tudo certo pra gente. Então, galera, obrigado aí pela sua presença aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve, acompanha o nosso conteúdo. Um ótimo ano de 2023 para todos nós. Espero que a gente consiga ir muito além. Acompanha o 01 Militar através do canal do Leonardo Chucruti. A gente vai fazer conteúdos especiais para quem está se preparando para os concursos militares. E fique com Deus. Um ótimo Réveillon para todo mundo. Um ótimo 2023. E bora nessa. Valeu. Tchau.